Olá, gente, tudo bem? Eu vou falar um pouco sobre Gênesis. Eu disse que eu ia fazer um panorama sobre o Antigo e o Novo Testamento, mas eu vou começar com o Antigo Testamento, o primeiro livro da Bíblia. Eu falei um pouquinho sobre o que é a Bíblia, quantos livros são, por quantas pessoas foram escritas. A Bíblia tem 66 livros, foram escritos por mais ou menos 1500 anos, foram 3 séculos, né? Eu falei isso no outro vídeo. Foram vários autores que, inspirados por Deus, entre eles tinha pastores, tinha reis, tinha juiz, tinha vários homens que foram escritos com todas as classes sociais, e a Bíblia ela vem citando ela mesma sem que não haja nenhum erro. Foi escrito em hebraico, foi escrito em grego. É bem interessante você compreender um pouco do que é a palavra de Deus, a Bíblia, até para quem acredita e quem não acredita, porque quem não acredita tem que conhecer pelo menos um pouco para falar eu não acredito porque tem isso que eu não concordo. Então vamos saber um pouco sobre a Bíblia. A gente vai aqui em Gênesis 1 e eu vou citar, eu não vou falar qual versículo que eu tô dando, que eu vou só salpicar aqui onde está escrito algumas coisas. Logo de início fala assim: no começo Deus criou os céus e a terra. A terra era vazia e não havia ser vivente nela, e estava coberta por mar profundo, e a escuridão cobriu o mar. O Espírito Santo de Deus se movia por cima das águas, e Deus de repente disse assim: que haja luz. Essa parte é fantástica, presta atenção que essa parte é fantástica. Por que ela é fantástica? Porque Deus apenas disse que haja luz. Deus não foi lá e construiu como a matéria-prima de uma forma artesanal, o sol. Que ele poderia construir de uma forma artesanal só. Mas ele foi lá e disse que haja luz. E simplesmente se materializou uma estrela de extrema grandeza, que é o Sol. Tem noção do que é o poder de Deus? É lindo, é maravilhoso, através de som, através de ondas sonoras. Então, quando eu emito som, ondas sonoras através da minha voz também, ela também tem poder. A palavra de Deus fala que a boca tem poder para dar vida e dar morte. Então, da minha boca sai bênção e também pode sair maldição. Então, da minha boca também sai poder, da sua também. Então, cuidado com o que você fala. Cuidado, boquinha, com o que fala. E aí, Deus continuou construindo as outras coisas. E eu vou falar para você. Ele disse que haja no meio das águas uma divisão que separa as partes, céu e água. E que as águas se juntem e que apareça porção seca. Ok? Depois, nos outros dias, Deus criou os vegetais, plantas e sementes de árvores de frutas. Ok? Beleza? Que haja luzes no céu que separem dia e noite, e para marcar o dia e os anos e as estações. Essas luzes brilharão no céu para iluminar a terra. Ok? O sol, a lua, as estrelas. E que as águas fiquem cheias de todos os seres viventes, e que a terra haja aves que voam no ar. Assim Deus criou o grande monstros dos mares e todas as espécies de seres viventes, e em grandes quantidades se moviam nas águas. Ok. Depois Deus criou os animais domésticos, os animais selvagens, os animais que se arrastam pelo chão. Depois, Deus criou o homem conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. E como que Deus criou? Tá escrito aqui, ó, no versículo 2. Mas a terra saiu uma corrente de água que regava o chão. Não havia chovido, não tinha chovido, mas da terra saiu uma corrente de água que regava o chão. Então, do pó da terra, Deus formou o homem. Deus soprou nas suas narinas a respiração e ele se tornou ser vivente. Então, Deus soprou nas suas narinas e o homem tornou ali um ser vivente através da respiração, pessoalmente de Deus. Tem noção do que nós somos, gente? Fico maravilhada. Depois de um tempo, Adão estava ali no jardim, onde que Deus cultivesse para ele, e ele falou para ele cuidar daquele jardim. Ele percebeu que ele estava só, e ele falou: farei ali uma ajudadora. Então Deus fez com que ele entrasse num sono profundo, tirou ali dele uma costela, construiu uma ajudadora, chamada Eva. Sim, Eva. E foi o primeiro casal da humanidade. Deus falou assim que de um só ser humano nasceu toda a humanidade. Então foi sim, através de Eva que nasceu toda a humanidade.
E aí, Eva e Adão tinham que cuidar do jardim. Deus tinha colocado o jardim. Falou com ele assim, ó, tá aqui o jardim, cuida desse jardim. E nesse jardim você pode comer o que você quiser. Manga, alface, tomate, uva, qualquer coisa que você comer. Menos daquela árvore que tá ali, ó, no meio. Aquela árvore da vida, você não pode comer. E o que aconteceu? Adão tava lá, não sei o que ele estava fazendo. Eva tava lá, acredito eu, dando bom dia a cavalo, conversando com os animais, cantarolando. Você sabe como que mulher fala demais. E aí encontrou uma cobra astuta. E foi altamente influenciada pela cobra. E ela falou assim, ó, por que você não pode comer daquela árvore ali, ó, aquela lá do meio? Ela falou, não, a palavra de Deus fala que quem comer morrerá, eu não posso comer dessa árvore. Ela falou, sério que você vai morrer? Você não vai morrer. Querida, você vai se tornar igual a Deus. Deus não quer que você coma essa árvore, porque você vai tornar semelhante a Ele. Imagina se você tiver conhecimento do bem e do mal, como será bom. Aí ela falou, já sei, eu vou comer. Comeu e deu para Adão. Adão comeu. E logo que ele comeu, eles caíram em si e perceberam que eles estavam nus. E aí, todas as tardes, Deus vinha carinhosamente, pessoalmente, conversar com o homem. Privilégio. Então Deus veio para conversar com ele e ele sentiu vergonha e ele se escondeu. E aí, deixa eu ler aqui onde que ele se escondeu. Ele se escondeu. E aí Deus perguntou para ele assim, onde que você estava, Adão? Aí ele disse assim, eu percebi que eu estava nu e eu me escondi, eu tive vergonha e eu me escondi. Aí ele falou assim, fizestes isso, morrerá. Então ele falou assim, deixa eu ver onde que tá aqui, a fruta. Então Deus perguntou, e quem foi que lhe disse que você está nu? Por acaso você comeu da fruta da árvore que eu proibi comer? O homem disse, a mulher que tu me deste para ser minha companheira me deu a fruta e eu morri. Presta atenção o que ele fez. Ele não assumiu a culpa, ele não quis jogar para Eva para não ficar ruim, porque a Eva ia brigar com ele, provavelmente. E ele jogou para quem? Para Deus. Ele era a autoridade maior, para quem mais que ele jogar? Então, a mulher que tu me deste, aquela que tu me deste, não foi minha culpa, que fez eu comer. E a mulher, que a mulher disse? A mulher que tu me deste, beleza. Então, o Senhor perguntou para a mulher, e por que você fez isso? A mulher respondeu, a cobra me enganou e eu comi. O ser humano não tem capacidade de assumir o seu erro de jeito nenhum. Se você tá aí, meu irmão, igual Adão e Eva, sem assumir o seu erro, para aquele que conhece todas as coisas, você tá perdendo o seu tempo. É mais fácil você ser honesto com Deus, porque Ele te conhece e Ele vai te ajudar a se livrar das suas fraquezas. Mas quando você esconde de Deus aquilo que Ele já sabe, você perde a oportunidade de corrigir o seu erro. E aí você vai o quê? Além de tudo, perder ponto com ele. Eu não quero perder ponto com Deus. É melhor falar tudo logo de cara com Deus. E aí Deus falou com a cobra. A cobra me enganou. Então o Senhor Deus disse para a cobra, por causa do que você fez, você será castigada. Entre todos os animais, só você receberá essa maldição. E hoje em diante você não vai andar e se rastejará no chão e vai comer o pó da terra. Essa parte é muito importante, mas ela vai linkar com uma parte que está lá na frente e eu vou voltar aqui e presta atenção nessa parte que a serpente vai comer do pó da terra, ok? Vou aumentar o seu sofrimento na gravidez e dará à luz e vai sentir dor. A partir daí, e o homem começou, Adão diz o seguinte, você fez com que sua mulher disse... Ai, peraí, eu errei tudo aqui, peraí. Tem que ler aqui de perto aqui. Você fez o que sua mulher disse e comeu o fruto da árvore que proibi comer. Por causa do que você fez, a terra será maldita. Você terá que trabalhar duramente na vida inteira a fim de que a terra produza alimento suficiente para você. Ela lhe dará mato e espinheira e você terá que comer ervas do campo. Então, ele já teve que ter um trabalho árduo, porque até então ele cuidava do jardim, mas ele tinha menos trabalho. Hoje a gente tem que trabalhar para se sustentar, porque senão a gente não vive, né? Então, Adão teve ali que trabalhar para se sustentar. E começou a ter fadiga, começou a ter problemas, Eva começou a ter dores no parto. Agora, você imagina quantos partos Eva teve. Adão viveu 930 anos.
Então, eles tiveram muitos filhos. Então, ela teve muita dor na vida. Então, a gente começou a morrer a partir daí. A palavra de Deus diz que certamente morrerá. Aí você fala, mas eles não morreram. Correto? Eles não morreram. Eles continuaram vivendo. Eles começaram a morrer. Começaram a perder vida. Eles começaram a distanciar de Deus, porque o pecado separa Deus do homem. Então, ele começou a ter sofrimento. E aquele sofrimento não tinha antes. E nós somos seres que temos composição corpo, alma e espírito. E a partir daí, desse pecado, houve uma separação de Deus e do homem. E essa separação, o que aconteceu? O homem morreu em espírito. O homem tornou-se a ser seres almáticos, corpo e alma. E isso significa que a alma se alimenta de qualquer espécie de sentimento que tiver por aí afora. Então, ela quer prostituição, ela quer bebida, ela quer qualquer tipo de coisa que alimenta a carne. E a carne quer qualquer conforto, quer alimentar ela mesma. Então, o homem, por ser um ser almático, começou a pecar desenfreado. E nós recebemos esse DNA pecaminoso. Então, nós temos a tendência, a inclinação para o mal. O homem passou a morrer porque ele tinha conexão total com o Todo-Poderoso. E quando a gente voltou a ter essa conexão com Deus, a gente voltou a ter essa conexão com Deus no Novo Testamento, onde Jesus veio, morreu na cruz para nos salvar, ressuscitou, e após ele ter ressuscitado, o Espírito Santo de Deus, ele veio sobre nós. E aí a gente começou a ter mais domínio sobre os nossos pecados. Porque se você for julgar aquele povo daquela época, onde teve dilúvio, onde houve Sodoma e Gomorra, onde houve todas aquelas coisas, não sei, eu faço isso não, sabe por quê? Naquela época não tinha o Espírito Santo de Deus. E o tanto de coisas que nós pecamos, e mesmo assim nós temos o Espírito Santo de Deus que bate na porta lá do nosso coração e fala, ó, tá errado. Assim como falou com Caim, quando ele estava prestes a matar Abel, olha, o pecado bate à sua porta, cabe você dominar. Então, o Espírito Santo de Deus fala conosco. Mas naquela época, o Espírito Santo de Deus não estava ali. E aí, o que aconteceu? Adão e Eva começou a ter uma geração pecaminosa. E, ao mesmo tempo, uma geração que estava aos pés de Deus, estava ali ligado com Deus. Mas aí, começou a se multiplicar seres humanos na Terra. E aí, o primeiro homem que nasceu na Terra, a partir de Adão e Eva, né? Nasceu primeiro, o primeiro filho foi Caim, nasceu Caim, seu primeiro filho, o homem, e depois nasceu Abel. Vale a pena lembrar que as mulheres não eram contadas naquela época. Então, pode ter nascido, sei lá, 5, 6, 7, nossa, enfim nasceu Caim. Então, a Bíblia não relata, tá? E depois de Caim, entre Caim e Abel, pode ter que nascido umas 3, lá, a Bíblia não relata, porque mulheres não eram contadas. Então, nasceu Caim, glória a Deus, nasceu um filho homem. Nasceu Abel, glória a Deus, nasceu Abel. E aí, a história deles era relevante, nasceu várias outras pessoas. Mas a história deles era relevante e faz parte da história. Então, por quê? Porque Caim matou Abel. Caim, Abel, entregou para Deus uma porção, uma oferta vinda do coração. Caim ficou com inveja. Mais uma vez. Então, Abel ofereceu uma oferta com sinceridade, mas Caim não. E Caim viu que o Abel foi elogiado por Deus, ficou com inveja. Ao invés dele tratar do problema dele, a gente trata do problema do outro. O outro é que tá me incomodando, mas eu não sou o problema não. Quantas pessoas fazem isso, gente? Não vou dizer não, viu? Eu não. Nem você, né? Nem seu vizinho, nem seu filho, nem seu marido, essas coisas nem acontecem com a humanidade de hoje, né? Aí, Caim ficou com inveja, em vez dele cuidar dele, ele fez o quê? Pecado. E aí Deus viu que ele estava rancoroso, que ele estava com cabisbaixo, que ele estava, né, o semblante dele tinha mudado. Ele falou, Caim, o pecado bate na sua porta, cabe você dominar. Como o coração dele já estava daquele jeito, ele simplesmente deu de ombros para a palavra de Deus, ele deu de ombros, não foi para a palavra, ele deu de ombros para Deus.
E foi lá e cometeu o pecado, matou Abel. E a terra, o sangue do seu irmão gritava pedindo vingança por aquilo que tinha acontecido. E aí o que aconteceu? Por isso você será amaldiçoado. Versículo 4, capítulo 4, versículo 11. Por isso você será amaldiçoado e não poderá mais cultivar na terra. Pois quando você matou o seu irmão, a terra abriu a boca para beber o sangue dele. Quando você preparar a terra para plantar, ela não produzirá mais nada. Você vai andar pelo mundo sempre fugindo. Caim disse a Deus: Não, eu não aguento, esse pecado é muito forte, esse castigo é muito forte para mim. Hoje tu irás ser expulso da terra, terá que andar pelo mundo sempre fugindo e escondendo da presença das pessoas. E qualquer pessoa que encontrar você vai querer te matar. Ele ficou arrasado, né? Porque ele falou, nossa, tudo que eu planto não vai dar nada pra mim, eu vou ter que roubar. Provavelmente ele pensou, eu vou ter que roubar. Por isso, eu acredito que ele fugia e as pessoas queriam matar ele ali. Mas aí Deus ainda deu uma colher de chá pra ele e falou assim, ó, pode ir, vai, você vai viver, você vai sobreviver, mas você vai viver sobre essas condições. Nota que a palavra de Deus fala, a terra, da terra, do sangue do seu irmão está gritando, pedindo vingança. E a terra não produzirá nada para ele. Então, assim, simplesmente o fruto do pecado dele. Aí ele foi amaldiçoado porque a terra não produziu e as pessoas iriam matar ele. Mas Deus deu uma colherzinha de chá para ele, falou, só você vai embora, você vai ter uma marca na pele, e essa marca na pele, todas as pessoas que ver vai te reconhecer, e qualquer que tentar te matar, e se matar você e um dos seus descendentes, 7 da família daquele que te matou morrerá. Ele continuou vivo. Depois de um tempo, Caim foi para uma outra cidade e teve filhos. Não significa que essa cidade já estava edificada, porque a gente está falando no início da criação. Então tem muita gente que pergunta por que com quem Caim casou. Caim casou com uma das irmãs dele, obviamente, porque a palavra de Deus fala que de um só ser humano nasceu toda a humanidade, então foi com uma das irmãs dele. Só que já tinha nascido mais um montão e ela estava lá no meio do mato. Não era uma cidade edificada. Quando Moisés foi escrever a palavra de Deus, já era uma cidade. Então, eu tinha que ter uma referência. Então, ele foi para a cidade tal e lá ele teve filhos. Ok? Então, Caim foi embora e teve essa descendência. Depois disso, ele teve um outro irmão chamado Sete. E dessa descendência de Sete, não da descendência de Caim, houve Noé, que você conhece a história de Noé. Mas, até chegar em Noé, essa população, essas pessoas que viveram ali, cada vez mais distanciando de Deus, ela entrou num círculo vicioso de pecados, até a terra ficar totalmente contaminada e Deus se arrepender de ter criado a humanidade. Mas Deus encontrou graça em Noé, mas Deus, mesmo assim, houve o dilúvio. E a história de Noé eu vou contar no outro vídeo. Por quê? Porque vai ficar longo, né? E aí eu convido você para assistir o outro vídeo a respeito de Noé, sobre o dilúvio, que é bem interessante. Ele tomou muito vinho, fez muito vinho, ficou bêbado, amaldiçoou os seus filhos. E daí veio tantas outras coisas interessantes, né? É tão interessante. Você gostou? Eu gostei, eu sou apaixonada, né? Então é complicado eu dizer, né?